Olá, bem-vindo ao meu canal, Irmã Terezinha Tomasi. Eu agradeço muito pela sua presença, por você partilhar e compartilhar os meus vídeos, para você dar o seu like. Obrigada por você fazer isso, porque aí o YouTube percebe que vale a pena divulgar para mais pessoas. Nós estamos na semana de orações pelas almas dos fiéis defuntos, pelas pessoas que já partiram. Do dia 2 ao dia 8, são 7 dias de orações que a igreja nos convida a rezarmos por essas pessoas que já partiram pelas almas delas, pelas almas do purgatório. Então eu quero aproveitar esse meu vídeo para conversar com vocês sobre o Padre Pio e as almas do purgatório, esse santo tão especial que nós bem conhecemos. Eu me baseio no livro Padre Pio, o Mistério de Deus. Então, nós sabemos de toda a história da santidade desse padre, desse santo, e por isso eu quero contar para vocês. Padre Pio contou, e na realidade ele nem contou, mas os padres é que perceberam, que um dia durante o almoço, ele se levantou, parou de almoçar, se levantou e saiu do refeitório. Aí os padres ficaram bastante preocupados e 2 deles foram ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá fora no pátio, ele estava lá no portão conversando animadamente, mas não tinha ninguém lá, ele estava conversando sozinho. Aí os padres foram se aproximando e preocupados que ele tivesse com alguma confusão mental. E foram chegando perto dele, e Padre Pio sorrindo, disse assim: não precisa se preocupar, não. Eu vim aqui porque 2 almas, que hoje de manhã eu rezei por elas na missa, me lembrei delas, e elas estão a caminho do céu, vieram aqui me agradecer por eu ter rezado. Elas estavam no purgatório, e eu lembrei dessas 2 pessoas que haviam morrido, rezei por elas, elas estão no caminho do céu. Não fiquem preocupados, não. Elas estão no céu, elas estão a caminho do céu. Vejam que bonito o efeito de uma oração, o resultado de uma oração. Uma outra vez, Padre Pio contou ao seu superior que ele ficou na capela rezando depois que os padres desceram. Ele ficou lá para completar a sua oração. E de repente ele escutou um barulho como se fosse o roçar de uma roupa encostando em alguma coisa. Mas ele não via nada. Aí ele começou a perceber que até os castiçais e as velas e as flores do altar se mexiam. E ele perguntou: quem está aí? Ninguém respondeu. Aí ele olhou para o altar e ele viu, achando que era o sacristão estava espanando o altar, tirando o pó. Ele falou assim: "Ô rapaz, desce que é hora do jantar, não é hora de você ficar aqui fazendo isso, você desce." Ele falou assim: "Eu não sou a pessoa que o senhor está pensando." Ele falou: "Então quem é você?" "Eu era um noviço que em vida eu era responsável para cuidar do altar. Só que eu não tinha nenhuma reverência para com Jesus na Eucaristia. Eu passava em frente ao altar várias vezes, sem nenhuma reverência, sem nenhuma genuflexão, sem nenhum respeito. E eu estou no purgatório há muitos anos. E Deus me permitiu, na sua bondade, que eu viesse aqui e pedisse para o Senhor rezar uma missa por mim para me libertar do purgatório. Então, o Senhor, por favor, faça isso." E o Padre Pio falou assim: "Tá bem, amanhã de manhã eu vou rezar por você e você será liberto e irá para o céu." Olha quanta coisa bonita esse padre fez. Mas um caso que me impressionou muito, que até me deixou eu chocada, é o que eu vou contar agora. Padre Pio estava num quarto, não era o quarto dele, era um outro quarto, descansando, o quarto número 4. Ele estava lá descansando e rezando, e de repente apareceu um homem dentro do quarto. Padre Pio ficou assustado e falou assim: "Quem é você?" E esse homem falou assim: "Eu sou Pietro de Mauro. Eu morri em um incêndio
no dia 18 de setembro de 1908, aqui neste quarto. Eu morri porque aqui, nesse convento, ele era uma espécie de asilo para pessoas que não tinham onde morar. E eu fumava, eu adormeci com cigarro na boca, o colchão de palha pegou fogo e eu morri sufocado com a fumaça. Então, eu estou lá no purgatório e o bom Deus deixou que eu viesse até você para pedir que você celebre para mim uma santa missa amanhã, de manhã, para o meu descanso eterno e assim eu possa ir para o céu. O Padre Pio, então, prometeu que rezaria a missa e levantou e acompanhou o homem, iria levá-lo até o portão, uma vez que a essa altura o portão estava fechado. Mas quando eles estavam andando, ele olhou para trás e o homem desapareceu. E Padre Pio ficou muito agitado com isso, mas no dia seguinte ele celebrou a missa. E como o superior percebeu que o Padre Pio estava agitado, perguntou para ele o que tinha acontecido e ele contou essa história que eu acabei de contar para vocês. O Padre Paulino, que era o superior, ficou também muito impressionado e queria confirmar isso. Até depois de alguns dias ele foi até o cartório e pediu licença para verificar quem é que tinha morrido em setembro de 1908 e foi dado a ele o livro para ele pesquisar. E olha o que o Padre Paulino encontrou lá. No dia 18 de setembro de 1908, no incêndio da casa de repouso, no quarto número 4, morreu o senhor Pietro de Mauro. Foi isso que estava escrito no livro. Vejam que coisa mais impressionante. E aí o superior pôde constatar que o Padre Pio estava certo. Então, o que nós podemos fazer? Nós também podemos salvar as almas que estão no purgatório. Não nessa dimensão que o Padre Pio tinha, mas ele tinha uma devoção muito grande às almas, de rezar pelas almas do purgatório. E nós também vamos rezar, rezando um Creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, participando da Santa Missa e comungarmos. Se nós não estivermos preparados para a comunhão, vamos nos preparar para que nós possamos comungar. Durante esses dias todos, até o dia 8, nós podemos libertar muitas almas do purgatório que estão lá sofrendo porque ninguém reza por elas, ou porque nós também não estamos rezando por elas. Isso se chama as indulgências plenárias para as almas do purgatório e para nós mesmos, porque quem morre não tem mais direito a rezar por si próprio. Nós é que devemos rezar. Então vamos rezar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia delas. Encerramos esse momento pedindo a Nossa Senhora que reze conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa oração para você, fique com Deus e que Deus sempre te abençoe.